Padre Paulo, primeiro de tudo, meus parabéns pelos 20 anos de vida sacerdotal. Sei que em meu nome, sei que em nome de todos que nos acompanham aqui, né? Que Deus abençoe. Como é que o senhor Amém. se sente hoje aí, celebrando este dia na Canção Nova? Olha, muito contente com a providência de Deus, porque foi uma data que não foi planejada. Ou seja, no início do ano eu pedi ao Departamento de Eventos que pensasse uma data para eu falar sobre o tratado da devoção à Virgem Maria. E eles disseram, olha, vamos fazer uma quinta-feira de oração, e marcaram hoje. Então, essa foi uma coincidência da providência. E o senhor veio também para dar aula na teologia? Exato. Então, Aula coincidiu tudo. para os seminaristas Que na o Padre teologia. Paulo dá aula aqui no Seminário de Teologia da Canção Nova, o Instituto Bento XVI. Só que ele não vem, ele não dá aula assim toda semana, como professor normal. Ele vem, passa aqui alguns dias, não é isso? Exato. E vai embora para Cuiabá, volta. Então, é dado de maneira assim, concentrada. Padre Paulo, deixa eu fazer uma apresentação rápida do senhor aqui, porque pode ser que tenha alguém que não conheça o Padre Paulo, né? Mesmo que conheça das pregações e tal, de repente não conhece a vida. São 20 anos de vida sacerdotal. Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, mesmo nome do pai? Exato. Mesmo nome do pai. Pertence ao clero da Arquidiocese de Cuiabá, onde é vigário judicial. O que quer dizer isso, vigário judicial? Está um pouco desatualizado. Eu fui nomeado vigário judicial, agora eu fui dispensado desse cargo. Né? Vigário judicial é aquele que cuida do tribunal. Né? Tribunal eclesiástico. Eclesiástico, exato. Certo. Mas agora eu sou vigário paroquial somente e estou mais voltado exatamente para essa coisa do meu ministério no site. Né? Entendi. Ou seja, eu sou vigário numa paróquia, o pároco, inclusive, foi meu aluno, é bem mais novo do que eu, uns quase 10 anos mais novo que eu, mas não podia pedir para Deus um pároco melhor. Né? Beleza. Então, uma graça de Deus poder trabalhar. E, assim, eu vejo nesses 20 anos de sacerdócio, né, a maior parte da minha vida de padre foi dentro do seminário. Né? Eu fui... Aqui tem um dado que o senhor foi reitor do seminário, né? Exatamente. Reitor do seminário, durante 15 anos. Desde 2002, é isso? E, assim, eu fui reitor do seminário, assim, praticamente a minha vida inteira de padre foi dentro do seminário. Ou seja, o primeiro ano de sacerdote, eu era aluno ainda, em Roma. Né? Já a partir do segundo ano, eu fui professor e formador no seminário de Campo Grande durante 2 anos. Depois, vim para Cuiabá. Em 96, fui nomeado reitor do seminário menor e, em 99, reitor do seminário maior. Certo. E fui reitor do seminário maior até o ano retrasado, né? De 2010. E agora eu estou na paróquia, né? E devo dizer que, para mim, depois de tantos anos no seminário, a vida paroquial tem sido quase que um refazer da vocação. Que bom. Porque, assim, eu me reencontro com aquilo que era realmente a essência do sacerdócio, o celebrar missa, o estar no confessionário. Né? Por exemplo, todos os dias de manhã, enquanto o pároco celebra a missa às 6 da manhã, lá em Cuiabá nós somos meio madrugadores, né? Nós gostamos de coisas... 6 da manhã. Nós gostamos de coisas de madrugada, porque também o clima é quente, né? A gente costuma fazer as coisas antes que o sol apareça. Né? Então, tem missa às 6 da manhã na paróquia, e todos os dias às 6 da manhã eu estou no confessionário. Tem gente na missa? Tem. Além dos padres? Muita gente. Muita gente. Com a graça de Deus. Que bom. E nós insistimos muito, e tem essa dobradinha, digamos assim, de Sim. pregação e confessionário, que eu acho que é fundamental na vida de uma paróquia. Né? A pregação e confessionário. Até uma das coisas assim que a gente vê que... Eu estou sempre em formação, estou com 20 anos de padre, mas estou aprendendo. Ah, sim, a gente está sempre aprendendo. E uma das coisas que me edifica muito, por exemplo, o meu pároco, que ele tem 7 anos de padre. Eu tenho 20 anos de padre. Mas ele me ensina coisas. Por exemplo, ensina. Eu nunca vi isso na minha vida. Um padre, depois de um domingo, todo mundo sabe que domingo é o dia que o padre mais trabalha. Né? Depois de um domingo de trabalho, ele faz a missa paroquial às 7 da noite, 19 horas,
missa solene, com incenso, né, acólitos, etc., ele faz a homilia. Quando chega na hora dos avisos, ele chega e diz assim: agora, se você se sentiu tocado pela homilia, pode ficar no confessionário, que eu vou para o confessionário agora atender você. Que beleza. Depois de um domingo de trabalho, imagina. Então, é evidente que eu chego das comunidades, que eu estava celebrando missa nas comunidades, etc. Não vou para casa assistir televisão e nem... né? Eu vou direto para o confessionário também. Aí é ele que me aprende, que me ensina, não é eu que aprendo. É porque o padre mesmo, né, os documentos da igreja falam claro, né? O catecismo fala que o padre tem 3 finalidades: é celebrar os sacramentos, aí confissão, eucaristia, abençoar o povo, que é por aí, né? Reger, governar a igreja, ajudar o bispo no governo da igreja. Então, a vocação realmente está ligada a isso, né? O mundo de santificar, ensinar e governar. Né? Exatamente. Então, santificar pelos sacramentos, ensinar pela pregação, né? E o governar, que também não é somente o governo, a administração paroquial, mas o reger de Cristo é também o poder de expulsar os demônios e vencer o mal. O pastoreio, né? né? O Cristo Rei que vence o demônio. Né? Então, esses 3 múnera, né? Esses 3 munos do sacerdócio. Agora, eu vejo assim, essa redescoberta do sacerdócio. Depois de 18 anos de padre, eu fui ficar exclusivamente numa paróquia e como vigário, né? Ou seja, quer dizer que eu estou na função básica daquilo que é a essência do sacerdócio, mesmo, de confessionário, missa, o atendimento às pessoas, dos doentes na UTI, né? E pessoas em casa, os doentes, etc. Isso tem sido para mim um reencontro muito forte com a minha vocação. Para quem ficou a vida inteira em seminário. Ou seja, uma simplificação da vida, digamos assim. Ou seja, depois de ter trabalhado em tanta coisa, em Câmara Eclesiástica, tribunal, seminário, aulas para baixo para cima, retiros, etc., você, depois de tantos anos, voltar ao essencial. Né? Voltar ao essencial. E, claro, tem também aquilo que eu prezo muito, que é o meu ministério dentro dos meios de comunicação, aqui na Rede Canção Nova, né? Também no site, né? E são coisas assim, importantes para mim, claro, no estudo, na oração, mas, sobretudo, essa coisa do padre, os 3 lugares do padre: o altar, o púlpito e o confessionário. Padre Paulo, a gente vai fazer o primeiro intervalo, mas antes eu quero só completar aqui a apresentação. Padre Paulo nasceu em 1967, dia 7 de novembro. Foi ordenado no dia 14 de junho de 1992 pelo Papa João Paulo II. O homem já está lá no céu e o senhor ficou aqui na terra como padre ordenado por ele. Que beleza. É bacharel em teologia e mestre em direito canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente leciona os cursos de filosofia e teologia aqui na Canção Nova. Que beleza. A Canção Nova espera que você seja um sócio contribuinte fiel. Por quê? Porque é o que mantém a Canção Nova. E olha, a Canção Nova está num momento difícil. Por quê? Porque agora todas as televisões têm que passar do sistema analógico para o digital. Senão sai do ar. E todo mundo sabe que isso custa muito caro, porque envolve mudança de equipamento, treinamento de pessoal, sistemas de radiação, de retransmissão. Olha, é complicado, gasta-se muito dinheiro. Então, a gente faz um apelo: quem puder aumentar sua contribuição, quem puder, não sei, conseguir mais sócios, consiga. Porque o governo fixou data. A televisão que não resolveu esse problema, ela sai do ar. Entende? A Canção Nova não vai sair do ar de jeito nenhum. Muito bem, eu quero fazer só um recado que eu esqueci no primeiro bloco. As pessoas que estão aqui, a cidade das pessoas, pedi para um dos câmeras mostrar. Temos amigos aqui de Pombal, na Paraíba. Aí pode levantar a mão que o câmera vai mostrá-los. Guaratinguetá, São Paulo, aqui bem pertinho de nós. Novo Horizonte, São Paulo. Jundiaí, São Paulo. Itaperuna,
no Rio de Janeiro, capital, São José dos Campos, aqui em São Paulo também, Petrópolis, Rio de Janeiro, Muriaé, Minas Gerais e Guarulhos, São Paulo. Sejam todos vocês bem-vindos aqui à Canção Nova e à nossa Escola da Fé. Muito bem, meu amigo Cleto. Cleto, todo mundo conhece, eu não preciso nem apresentar. Qual é o programa que você faz, Cleto? Juntos somos mais. Somos mais. E aí, Cleto, mostra aqui, ó. Chegou, né? Tem jeito. Tem jeito. O Cleto ia fazer a capa desse livro uma casa de cabeça para baixo. A primeira ideia era uma casa de ponta cabeça. Eu gostei mais da casa de ponta cabeça. Com um pichado em cima do telhado, que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito o quê, Cleto? O que tem jeito? Tem jeito de viver bem em meio às problemáticas. Né? Porque esse livro, do começo ao fim, é esperança. É baseado em... Desistir jamais. Como é que você fala? Desesperar jamais. Desesperar jamais. Acreditar sempre. Acreditar sempre. E descobrir os valores que a vida tem. Descobrir os 3 capítulos do livro. É a síntese desse livro. É a síntese. E é um livro simples, mas ele pautado em falas do Papa Bento XVI sobre a encíclica da esperança. Pautado em Papa João Paulo II, que o futuro do mundo da igreja passa pela família, mas numa linguagem simples e fácil de colocar em prática. Sim. Porque o livro, do começo ao fim, ele leva esperança e vai convidando a pessoa a dar ponto final no desespero, desânimo, não. E quem é que fez o prefácio do livro? Professor Felipe Aquino. Com muito prazer, viu, Cleto? Olha, eu fiz a apresentação, não o prefácio do livro, porque eu conheço o Cleto há bastante tempo. O Cleto não é doutor em teologia. Não é. Que nem o Padre Paulo. Não, nunca foi reitor de seminário, nada disso. Nunca foi pregador, mas o Cleto é pé no chão. É aquele cara que o sujeito simples, a mulher simples, o jovem simples, tem que ouvir. Tem que ouvir. Na igreja tem espaço para a gente. O São Paulo diz que o Espírito Santo dá os dons a quem ele quer, como quer. O Cleto tem esse dom da simplicidade, da franqueza, da clareza e da esperança. Né? Li o livro, gostei, entendeu? E quando eu Parabéns, eu vi o Padre Paulo aqui, eu me lembrei que eu acompanho as pregações do Padre Paulo. Então, eu fiz questão de colocar aqui, porque descobrir os valores é o quê? Descobrir que a família é um valor, descobrir que o filho é um valor, que o pai é um valor, a mãe é um valor. Os valores que estão aqui, né, na Terra. Mas o maior valor que está aí é que a pessoa tem um valor eterno, de que existe o céu, existe a eternidade. Eu escuto muito o Padre Paulo falar isso. Porque aqui nós teremos as dificuldades. Agora, a pessoa que colocar em prática cada página desse livro, ela vai perceber que o brilho no olhar vai surgir, o sorriso surge, mas em meio às dificuldades, professor. Porque esse tem jeito, ele está pautado numa frase que eu escutei da minha mãe, há mais de 20 anos atrás. Pessoas falaram assim para Dona Mercedes: Dona Mercedes, desiste do Cleto, ele não tem mais jeito. É mole. Aí minha mãe respondeu: com Deus, o Cleto tem jeito. Então, a conclusão do livro é: com Deus tem jeito. Porque você vivia meio na droga. Não, era uma vida de bebida, de droga, prostituição, bagunça, uma vida doida. Teve jeito. Teve jeito. Daí. É o resumo do livro. Se der o jeito no Cleto, pode dar jeito em você também. Valeu, Cleto, professor. Cleto, muito obrigado. Muito obrigado a Deus pela sua vida, pela sua conversão, pela sua consagração a Deus aqui na Canção Nova. Tá jóia. Parabéns. Fica com Deus. Deus abençoe. Um abraço. Aí, gente, olha, Parabéns. Jesus começou com 12 homens bem simples. Pedro, gente, aquele pescador da Galileia, né? Depois Jesus teve um jeito de pegar um Padre Paulo, era o Saulo de Tarso. Aí sim, aí era um homem que sabia o grego, sabia o latim, sabia o hebraico, mas o coitado do Pedro não sabia. O Pedro só sabia o hebraico ali da Galileia e mais nada. Mas engraçado, né? Jesus escolheu o Pedro para ser papa, não escolheu o Paulo, né? Sabe Deus por quê, né? Deus usa cada um conforme, né, a própria natureza de cada um. Ricardo, você tem alguma coisa do Padre Paulo para a gente dar partida na conversa? Já tem pergunta, podemos? Manda ver. Ô padre, o Ivanaldo Santos está perguntando o seguinte, olha: qual é a doutrina do Concílio Vaticano II sobre a defesa da vida e especialmente sobre o aborto? Muito bem.
O Vaticano II, ele é muito claro com relação a essa realidade da defesa da vida, especialmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Né? Ou seja, é interessante que o concílio, ele tinha a hierarquia das várias constituições. Né? E, no topo, os documentos mais importantes do concílio são as chamadas constituições dogmáticas. São duas, Lumen Gentium e Dei Verbum. Depois vem a Constituição sobre Liturgia, que é chamada dogmática, os decretos e as declarações. É uma questão de hierarquia de importância. Não é que os assuntos não sejam importantes. Né? Aqui a diferenciação não está no assunto, mas está na força que os bispos do concílio queriam dar àqueles documentos. Certo. Ou seja, você é como um conselho que você recebe de um pai. Né? Uma coisa é, você está lá brincando, deixa disso, menino. Né? Outra coisa é quando seu pai chega e diz, não, vem cá, senta aqui que eu quero falar com você. Aí o negócio ficou sério. Né? Então, existe uma força nas declarações. Então, a máxima força era da declaração da Constituição dogmática. Só que o concílio tinha o que, durante todo o período conciliar, se chamava o esquema 13. O esquema 13 era um esquema a respeito de vários assuntos importantes do dia a dia, da vida pastoral da igreja. Não era uma realidade dogmática, não é? Não era uma realidade de fé, uma declaração sobre a fé, mas eram coisas do dia a dia. Então, os padres conciliares quiseram fazer esse documento, mas queriam dar uma importância para ele, uma valência, uma validade, assim, né? Chamar atenção. Chamar atenção. Só que não podia dizer que era uma constituição dogmática, porque o assunto não era dogma, era pastoral. Então se criou uma nova modalidade, que não existia antes, a chamada Constituição Pastoral. A Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo, Gaudium et Spes. Então a Gaudium et Spes, ela é uma espécie de mini enciclopédia de assuntos pastorais, os mais diversos. E a Gaudium et Spes, então, coloca com toda a força o ensinamento da igreja com relação ao aborto. Né? Que o aborto realmente é um crime. A palavra é crime, não é somente pecado, é crime. Né? E dentro do próprio direito canônico da igreja, o aborto é tratado como crime. É importante as pessoas distinguirem isso. Uma coisa é pecado, outra coisa é crime. A igreja, ela não quer que todos os pecados sejam criminalizados. Não é? Não é bom para uma sociedade. O próprio Santo Tomás de Aquino disse isso. Não é bom para uma sociedade que todos os pecados sejam criminalizados, porque é um exagero. Os pecados que são criminalizados são aqueles pecados mais graves. Não é? Então, a igreja faz questão de colocar no seu direito penal o aborto como crime. E isto, que hoje está no Código de Direito Canônico de 1983, reflete exatamente o ensinamento da igreja na linha da tradição, que está na Gaudium et Spes. Então, a Gaudium et Spes coloca claramente, né, o aborto como sendo um crime e que a vida humana deve ser respeitada da concepção até a sua morte natural. Inclusive, o Código de Direito Canônico considera excomungada a pessoa que fizer o aborto. Exato. E aqueles também que participarem dele, né? Exato. Pessoas que colaboraram diretamente no aborto. Excomunhão late sentença, não é isso? É, uma excomunhão automática, late sentença. Late sentença quer dizer uma sentença escondida. É como se houvesse um juiz invisível. Não precisa autoridade não é necessário um juiz de carne e osso. É como se fosse um juiz invisível, né, que já
faz aquele decreto e ali já está sentenciado. Ô, Padre Paulo, aproveitando, a pessoa que, por exemplo, fez um aborto, ela nem sabia que seria excomungada da igreja se tivesse feito o aborto, mas ela, evidentemente, cometeu um pecado grave. E ela quer ser reintegrada na igreja. Ela não pode confessar, porque o excomungado não pode receber nenhum sacramento, certo? Então ela vai ao padre, quero confessar. Aí como é que o padre atua? Ele tem que levar ao bispo o problema? Não, como é que é? Bom, são duas coisas aqui que é importante distinguir. Primeiro, nem todo mundo que cometeu aborto foi necessariamente excomungado. Por quê? Porque existem as chamadas atenuantes, certo, circunstâncias que atenuam a culpabilidade da pessoa. Então, se a pessoa não sabia que existe a pena da excomunhão, essa pessoa não foi excomungada. Mas vamos supor o caso que ela tenha sido realmente excomungada. Então, quem pode perdoar o pecado dessa pessoa e a pena da excomunhão é um sacerdote que tenha a autorização do bispo diocesano. Aqui no Brasil, existem em várias dioceses a praxe de o bispo já dar essa autorização aos padres em geral. Não é? Ou seja, os padres, de uma forma geral, teriam essa autorização. Mas isso é necessário perguntar em cada diocese. Nem todas as dioceses, não é, têm essa praxe. Mas existem várias onde o bispo diz, todos os sacerdotes podem. Se não podem todos os sacerdotes, tem que perguntar quais são os sacerdotes que têm a faculdade de absolver a pena da excomunhão. Quer dizer, aí reintroduz a pessoa na igreja, aí em seguida ele pode confessar. É isso? Exato. Agora, porque a é excomunhão, importante, quer dizer, fora da igreja. Né? É isso que eu queria esclarecer. A excomunhão, ela é uma pena canônica. Tecnicamente falando, a pessoa não está fora da igreja. Tá? Tecnicamente falando, ela foi excomungada, isso quer dizer que ela tem os seus direitos eclesiásticos limitados. Não é? Então, é como vamos fazer uma comparação com um cidadão. Um brasileiro que é condenado e tem a pena de detenção, quando ele vai para a cadeia, ele perdeu vários dos seus direitos civis, mas ele não deixou de ser cidadão brasileiro. Ele continua sendo cidadão brasileiro. Então, assim também, a pessoa excomungada, ela não necessariamente sai da igreja. Não é? Mas se, por exemplo, a excomunhão foi ocasionada pelo crime do cisma, não é? Então, de fato, aí ela saiu da igreja. Sim. Não é? Ela saiu da comunhão hierárquica da igreja. Então, porque houve cisma. Certo. Mas não em outros casos. Então, no caso, por exemplo, de uma pessoa que cometeu aborto, essa pessoa não está fora da igreja. Tecnicamente falando, a excomunhão não é isso. Entendi. Não é? Tecnicamente falando, é uma pessoa católica que teve agora os seus direitos de cidadão católico, entre aspas, né? Os seus direitos enquanto pessoa dentro da Igreja Católica, seus direitos limitados. Ok. Padre Paulo, eu tenho uma outra pergunta aqui interessante, mas antes eu queria colocar o seguinte. Quem não conhece, existem os documentos do Concílio Vaticano II. Essa é uma das formas, talvez a primeira, que foi usada para publicar todos os documentos. Né? São as chamadas constituições, os decretos e as declarações, ao todo 16 documentos. E hoje você pode encontrar até no site do Vaticano, com facilidade, ler todos os documentos, o que vale a pena. Né? Eu vou pedir, Padre Paulo, para o senhor explicar para nós o seguinte, qual é a diferença básica entre Constituição, decretos e declarações, e depois explicar rapidamente cada um deles, para que o telespectador tenha essa visão. Por quê? Porque o Papa João Paulo II, me lembro bem, naquele documento lá do ano 2000, ou do ano, acho que 97, Tercio Millennium Adveniente, né? Ele disse, nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Nós ainda não absorvemos os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Isso João Paulo II. E Bento XVI agora tem falado a mesma coisa. E
no ano santo, né, ou melhor, no ano da fé, no Porta Fidei, no documento sobre o ano da fé, o Papa Bento XVI colocou 3 prioridades. Eu não perco de vista essas 3 prioridades. Nova evangelização, catecismo da igreja e Concílio Vaticano II por causa dos 50 anos. É por isso que eu estou insistindo aqui na Escola da Fé, porque o catecismo nós já falamos bastante dele aqui. Nova evangelização, eu quero ver se eu trago Dom Beni para uma conversa aqui. Estamos conversando com ele. E eu queria que o senhor, então, falasse um pouco dos documentos. Então, veja, os documentos do Concílio Vaticano II, eles têm que ser... A primeira coisa que nós devemos entender quando nós abordamos os documentos do Vaticano II é que ele não foi um concílio dogmático. O que quer dizer isso? Por que essas 2 constituições têm o nome de Constituição Dogmática? Esse dogmático aí quer dizer o quê? O que é dogma? A palavra dogma, em grego, quer dizer ensinamento. Simplesmente isso. Mas existem declarações da igreja, não é, que fixam ensinamentos como sendo ensinamentos de fé católica. Ou seja, ensinamentos onde eu devo crer... Confirmado pelo magistério da igreja. Confirmados pelo magistério infalível e solene. É a sã doutrina, o depósito. Exato. São Paulo Então, tanto falava. Exato. Então, por exemplo, nós temos concílios, não é, que resolveram dúvidas teológicas e estabeleceram a fé de uma forma tal que depois daquilo não é mais possível questionar. Então, por exemplo, o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio, 325, não é? A divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho, é Deus consubstancial ao Pai. Acabou. Constantinopla, 381, fixou, o Espírito Santo é Deus. E ninguém discute mais. E quem discute isso está fora da igreja. Aí sim, porque é a questão da heresia. Tá? Então, a pessoa que aborda os 20 concílios ecumênicos, os 20 concílios ecumênicos que vieram antes do Vaticano II, todos eles têm alguma declaração dogmática, alguma realidade dogmática que foi estabelecida. Já o Concílio Vaticano II, ele não foi um concílio dogmático, no sentido que ele não estabeleceu nenhuma doutrina infalivelmente, não houve nenhuma declaração infalível no Concílio Vaticano II. Ou seja, quando João XXIII convocou o concílio, ele deu claramente no discurso de abertura do concílio qual era a tarefa do concílio. A tarefa do concílio era examinar o depósito da fé, examinar aquele patrimônio, aquele tesouro de definições dogmáticas que a igreja já tinha em 2000 anos, aquele patrimônio da igreja, e então agora procurar maneiras de expressar isso para o homem moderno de uma forma que ele saiba se alimentar daquilo. Porque às vezes o produto vem numa embalagem muito pouco atraente, não é? Então a pessoa não compra aquilo porque não... Então o concílio queria apresentar isso de uma forma que o homem moderno aceitasse, não é? Então é importante, ao falar a respeito destes documentos do Vaticano II, é importante dizer que nenhum deles define novos dogmas. Apenas fixa, então, as constituições dogmáticas. As constituições dogmáticas são chamadas de dogmáticas simplesmente porque a matéria delas é a exposição de ensinamentos dogmáticos que já tinham sido estabelecidos em outros concílios. Certo. Não está fazendo nada de novo. Não está fazendo nada de novo. Existe, por exemplo, algumas coisas assim que são novas, por assim dizer, no concílio, mas que o Papa deixou bem claro. Porém, não estamos declarando infalivelmente. Por exemplo, pode parecer estranho para nós hoje, mas até a época do concílio não estava claro que o episcopado fosse um sacramento. Ou seja, dentro dos tratados de teologia, que se ensinava é o seguinte: o sacramento da ordem é o diaconato, presbiterato e episcopado, né? Os diáconos, os padres e os bispos.
estava claro que o presbiterato, ou seja, a ordem do padre, né, do sacerdote, o padre que celebra a missa, ali estava claro que havia um sacramento. Mas alguns autores, principalmente Tomás de Aquino, diziam, por exemplo, que o bispo era somente um padre com um pouquinho mais de jurisdição. Entendeu? Então, que aquela cerimônia que se fazia para se ordenar um bispo não era exatamente sacramento. Não era conferido um sacramento, mas era simplesmente uma espécie de bênção, uma coisa assim que se fazia para que ele recebesse. Era uma opinião teológica. Tanto que não se chamava a ordenação de bispo de ordenação, mas chamava-se de sagração. A sagração episcopal. As pessoas dizem, bispo não é ordenação, é sagração, porque elas acham que a palavra sagração quer dizer mais do que ordenação. Não, é o contrário. Se dizia sagração com medo de afirmar ordenação, para não afirmar que ali havia um sacramento sem que isso tivesse sido resolvido pela igreja. A Constituição Dogmática Lumen Gentium diz que o episcopado é um sacramento. Ela não definiu, ela não fez nenhuma declaração infalível. Mas disse que é. Mas disse. E dizendo, é interessante, não precisa mais nem declarar infalivelmente, porque todo mundo aceitou. Basicamente, você não encontra mais nenhum teólogo hoje em dia que defende que o episcopado não é sacramento. Ficou uma coisa assim, quase que unânime. Uma declaração num concílio, embora não tenha definido, né, levou a um tal consenso que as pessoas hoje olham para o episcopado como sacramento, sem nenhuma dificuldade. Né? E não só sacramento, como a plenitude do sacramento. Exato, e as coisas... Dizem os documentos. Exato. Então, para dizer então, é um concílio que não declarou nada de infalível, mas que pegou aquele tesouro do ensinamento infalível da igreja e expôs e ainda esclareceu mais algumas coisas. Então, as constituições dogmáticas, elas dizem respeito a ensinamentos da fé, matéria de fé. Quando nós passamos para o campo da pastoral, aí o negócio já fica mais complicado. Por quê? Porque a igreja não tem infalibilidade pastoral. Ou seja, um papa, vamos supor, que um papa declare infalivelmente que Nossa Senhora subiu aos céus, como fez Pio XII, em 1950. No ano santo de 1950, Papa Pio XII declarou na Praça São Pedro que Nossa Senhora subiu aos céus. Isso é declaração infalível, pronto, acabou. Dogma de fé. Dogma de fé. Ótimo. Ali eu tenho infalibilidade da igreja. Mas, quando um Papa vai e decide, por exemplo, não sei, que nós agora, enquanto igreja, não sei, vamos ordenar diáconos casados. Nós vamos ordenar homens casados diáconos. Isso é uma decisão pastoral. E essa decisão pastoral não é infalível. Um papa pode tomar uma decisão dessas e, no passar do tempo, a igreja tomar consciência de que foi um tiro fora do alvo. Ou seja, e rever e voltar atrás. Enquanto nas definições dogmáticas não é possível voltar atrás. A definição dogmática é infalível. Mas as decisões pastorais são questionáveis. Não é? Ou seja, eu não estou aqui pregando a rebeldia, não estou dizendo assim, o Papa diz e a gente pode desobedecer. Não estou dizendo isso. O Papa diz, nós obedecemos, mas um outro Papa pode vir e ver que aquela decisão não foi a mais adequada e rever e dizer o contrário. Isso não muda a nossa igreja, entende? Um assunto que não é dogmático. Que não é dogmático, entendeu? É uma coisa de decisão, né? De razão prática. Então, o Papa chega e diz, olha, vamos ordenar homens casados, diáconos. Muito bem, parabéns. Aí depois vem outro Papa e diz, olha, acho que não foi bom, volta atrás. Para de ordenar homens casados.
Então, é uma coisa que não é que, mas veja, a igreja errou. Mas não é questão, a igreja não tem falibilidade pastoral. Então, quando a igreja decide uma coisa pastoralmente, nós temos que obedecer. Claro. Mas nós podemos, intimamente, e até mesmo no fórum interno da igreja, fórum interno, estou usando a palavra aqui de uma forma inadequada, mas nas nossas reuniões pastorais internas, nos nossos ambientes de discussão interna, nós podemos discutir essas decisões. Como, por exemplo, tem tanta gente que é a favor da liberação do celibato de ordenar homens casados. Não é? Isso é uma decisão disciplinar da igreja. Pastoral, que pode ser questionada. Não é? Os papas, né, e os últimos sínodos dos bispos que falaram desse assunto já disseram, não é vontade da igreja mudar essa disciplina. Ela é plurissecular. Alguns historiadores até afirmam que ela é desde a época dos apóstolos, não é? Portanto, venerável, antiquíssima. Nós pretendemos continuar com essa disciplina. Parem de fazer pressão. A gente obedece e para de fazer pressão. Né? Mas é possível uma pessoa manter essa opinião que acha que não. Eu acho que padres casados não seria uma coisa ruim. Perfeito. Né? Porque é uma questão disciplinar. Mas essa mesma pessoa não pode, por exemplo, questionar e dizer, eu acho que Jesus não está na Eucaristia. Aí não. Aí você está tratando de uma coisa dogmática, de ensinamento de fé. Então, dentro da igreja existem coisas que são fixas e existem coisas que são disciplinares, que nós obedecemos, porque faz parte da ordem da casa, mas que amanhã podem mudar. Certo, né? Perfeito.